Meus irmãos, nós vamos falar hoje dentro do Salmo número 3 e do Salmo de número 4. A princípio, nós não faremos a leitura destes salmos, nós leremos à medida que trabalharmos a exposição deles. Salmos de número 3 e número 4. Os irmãos podem já deixarem as Bíblias abertas aí nesses salmos. Salmos 3 e também o Salmo de número 4. Meus irmãos, angústia é uma profunda tristeza. Angústia é um vazio de coração, é um peso na alma, está ligeiramente associada à ansiedade, à depressão. Há pessoas que têm uma tendência maior para a angústia por questões mesmo de saúde. Encontramos na palavra de Deus diversos servos do Senhor que passaram por momentos de angústia. No próprio livro de Salmos nós achamos várias expressões relativas à angústia. E os irmãos devem se lembrar que o nosso Senhor Jesus, quando esteve em oração no jardim Getsêmani, afirmou que a sua alma estava profundamente angustiada. No Velho Testamento, um valoroso profeta do Senhor também passou por momentos de angústias. Nós estamos nos referindo ao profeta Elias, em um momento de perseguição, de incompreensão e de ameaças. O grande desafio para nós, crentes no Senhor Jesus, que não estamos isentos de passarmos pelas angústias, é como nós vamos lidar com as angústias. Ou como nós devemos lidar com as angústias. É claro que o caminho do desespero se abre diante das pessoas. É claro que o caminho da revolta se abre diante das pessoas, mas existem os ensinos e existe o caminho de Deus que se abre diante de nós. E nessa noite nós queremos ver nestes dois salmos os ensinos, como lidarmos com as nossas angústias. Interessante nós observarmos que o Salmo de número 3 retrata o que o salmista estava vivendo de manhã. Ele falou a respeito do sono, a respeito do acordar, e depois de acordado, ele fala a respeito das angústias que ele estava vivendo. Já o Salmo de número 4, ele está se referindo ao momento do anoitecer, quando ele se prepara para ir para a cama, se prepara para dormir. Ele descreve como estava a sua alma e ele fala a respeito do como lidar com as angústias. As circunstâncias, tanto do Salmo 3 como do Salmo 4, possivelmente eram as mesmas, as situações que o salmista Davi estava vivendo. A maioria dos estudiosos entendem que o salmista estava vivendo um momento de perseguição que nascera dentro da sua própria casa, quando seu filho Absalão conspirou contra o reinado de Davi. Davi saiu fugitivo, sendo perseguido pelo próprio filho. E isso fomentou aquele estado de angústia no seu coração. E nestas circunstâncias, ele escreve o Salmo de número 3 e o Salmo de número 4. Você tem experimentado angústias na vida? É possível que, se você não tem experimentado angústia nestes dias, certamente já experimentou na vida os momentos de angústia. E certamente nos dias vindouros também, possivelmente enfrentará momentos de angústia. Como que nós devemos lidar com estas situações? Vamos aprender
da bendita palavra de Deus. Em primeiro lugar, vamos ver como lidar com a angústia ao amanhecer. O dia estava amanhecendo e o salmista já se sentia angustiado e já ensina-nos a lidar com a angústia. Primeiro, nós podemos aprender deste Salmo de número 3, que é importante nós detectarmos a causa, o que está gerando a angústia na nossa vida. E o salmista conseguiu compreender, entender a procedência da angústia que ele estava vivendo, quando, nos versículos 1 e 2 do Salmo 3, ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Meus irmãos, é importante nós lembrarmos o reinado de Davi. Aquele homem que lutou tantas batalhas, aquele homem que liderou a nação com eficiência, mas não só com eficiência, mas também com fé e temor a Deus. Agora aquele homem se via perseguido pelos seus inimigos, e os seus inimigos se multiplicavam. Quantas vezes nós encontramos irmãos que dizem: quando eu achei que os meus problemas estavam acabando, quando eu pensei que viria uma solução de tudo, os problemas parece que aumentaram, parece que se multiplicaram. Ocorre que muitos líderes da nação de Israel acabaram se juntando a Absalão e se levantando contra Davi. Então ele via os inimigos crescerem, ele via os inimigos se multiplicarem. E para uma dor maior, a procedência destes inimigos era de um lugar, pelo menos a princípio, inesperado, porque era dentro da sua própria casa, a partir do seu próprio filho. Mas isso, irmãos, não é estranho ao desenrolar da história bíblica, porque vem o Senhor Jesus, descendente de Davi, falando pelo aspecto humano, né? Porque Jesus é o eterno Filho de Deus, e o Senhor Jesus vê o levantar de inimigos dentro da própria casa, na própria nação. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Enfrentou as adversidades dentro da própria nação, entre os seus. Davi, neste salmo, entendeu a causa das suas aflições. Algumas pessoas se veem angustiadas, às vezes por outros motivos. No caso de Davi, foram os inimigos que se levantaram e dentro da sua própria casa. E ele compreendeu isso. Qual era a origem, qual era a causa. Para outras pessoas, às vezes é um problema de saúde, às vezes é uma perda que se tem na vida, às vezes é um problema lá no seio da família, aquele filho, você nutriu expectativas, você ensinou, você procurou direcionar e de repente aquele filho não responde devidamente aos seus ensinos e você quer uma resposta imediata. E isso às vezes não acontece e gera angústia e gera tristeza. Ou quem sabe, o filho que vai um pouquinho para mais longe, né, e os pais derramam rios de lágrimas. Tudo isso gera tristeza no coração. Então são muitos os motivos que podem gerar a angústia. Então Davi, ele conseguiu entender o porquê ele estava angustiado, qual que era a razão, não é? E havia perigos reais na vida de Davi, porque ele corria o risco de perder o reino, a coroa,
e corria o risco de perder a própria vida, de perder o respeito, não é? A reputação. Em seguida, nós encontramos Davi, depois de observar a origem e a causa da sua angústia, ele compreendeu que não lidava com aquela angústia sozinho. Nos momentos de angústia, sempre é bom nós termos pessoas queridas ao nosso lado. O esposo, quando está angustiado, é essencial que a esposa esteja do lado dele e o apoie. Quando a esposa está angustiada, o esposo precisa ter a sensibilidade e a compreensão para estar junto. Da mesma forma, os filhos, os pais, os irmãos, os amigos. Não é? Irmãos, Davi compreendeu que não estava sozinho naquele momento de angústia. Não que ele se refira a pessoas que estivessem ao seu lado, mas ele faz uma referência à presença do Senhor com ele. E a presença do Senhor é que fazia diferença naquele momento, quando nos versos 3 e 4 ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Ah, meus irmãos, ele não estava sozinho. Embora recebendo diversos ataques, ele entende que Deus era o escudo dele. Meus irmãos, o escudo era uma espécie de proteção que visava proteger os órgãos vitais do corpo. Era feito de couro, um couro muito duro, de forma que os ataques, as flechas esbarravam ali no escudo e não penetravam. Davi estava recebendo, sim, diversos ataques, mas ele entende que havia um escudo presente que o guardava e que o protegia de tudo isso. E é importante nós sempre lembrarmos disso. No momento da angústia, às vezes, você pode até não contar no momento com alguma pessoa ao seu lado para te ajudar. É importante termos pessoas para nos ajudar. Ou quem sabe, você não ter a liberdade de se abrir com alguém para te ajudar. Mas a exemplo do salmista, o Senhor é o escudo que está com seu povo. E o salmista orou e clamou a Deus e disse que Deus do seu santo monte o ouviu. Por isso, no momento da angústia, meu irmão, minha irmã, o caminho do desespero não é caminho para você. O caminho da revolta não é caminho para você. Mas a compreensão de que Deus é presente com você, essa nós precisamos. Então você pode dizer: eu nunca estou e nunca estarei sozinho em minhas angústias. O Senhor Jesus ficou sozinho nas angústias dele no Getsêmani. É verdade que os discípulos não puderam vigiar com ele. Mas, irmãos, a palavra afirma que o Senhor enviou um anjo, e o anjo consolava e falava com Jesus naquele momento. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas o Senhor estava lá junto com eles naquele momento de aflição e de angústia. O Senhor não deixa os servos dele sozinhos nos momentos de angústia. Então amanheceu o dia. No amanhecer do dia, o salmista entendeu a procedência e a causa de suas angústias. Mas ele compreendeu também que poderia percorrer aquele longo dia com o Senhor ao seu lado, tendo no Senhor o verdadeiro escudo de sua alma. Em seguida,
O salmista compreendeu também o seguinte, que Deus trabalha para restaurar as nossas forças, para restaurar a nossa vida. No verso 5 e 6 ele diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O salmista havia deitado, havia dormido, havia acordado. O Senhor havia renovado as suas forças. Ele estava vivendo dias de angústia, é verdade, mas aí ele pôde dizer: eu não tenho medo de milhares que se levantam contra mim. Deus havia renovado as suas forças no meio das injustiças, no meio das lutas, no meio das dificuldades. Lá no início do Salmo ele disse que se ajuntavam mais inimigos, eles se multiplicavam. Mas aqui ele disse que não tinha medo. Ele não tinha medo, não por causa do poder de resistência dele, mas ele não tinha medo porque o Senhor estava presente, renovando as suas forças. E é isso que Deus promete, irmãos. Às vezes em um dia, você pode se sentir frágil, temeroso. A angústia pode apertar mais. O seu coração pode bater mais forte. Você pode suar mais. Mas, irmãos, o Senhor Deus, que conhece todas as coisas, age para renovar as nossas forças. O interessante é observarmos que o sono é muito importante na vida e a palavra de Deus se refere a ele várias vezes. Quando Elias estava angustiado e chegou a pedir para si a morte, o Senhor alimentou Elias e disse para ele descansar, para ele dormir. E aqui o salmista disse que ele dormiu, ele acordou e ele mostra as forças renovadas. Então é sempre bom, irmãos, nós olharmos para o passado e relembrarmos o que Deus tem feito na vida dos servos dele. E o que Deus tem feito na nossa própria vida. O que a palavra de Deus diz? Quero trazer à memória o que me dá tristeza, o que me faz sofrer. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então vamos trazer à memória as ações de Deus na vida do seu povo, os livramentos, os cuidados, a renovação das nossas forças que já aconteceram tantas vezes ao longo da nossa vida. Então o salmista inicia o dia relembrando que Deus restaurou as suas forças e que, portanto, ele não iria temer os inimigos. Ele não iria temer as adversidades que possivelmente se levantariam ao longo daquele dia. Se você amanhece o dia dizendo: que dia difícil, eu vou sofrer durante esse dia, vai ser um péssimo dia. Não, irmãos, deixe o dia amanhecer, dê graças ao Senhor por este novo dia, louve a Deus, lembre das obras que Deus já realizou na sua vida e olhe para o Senhor e diga: Senhor, eu não vou temer os inimigos que estão à minha volta. Eu não vou temer as adversidades, porque é o Senhor quem dirige os meus passos, quem dirige a minha vida. Em seguida, nós observamos algumas atitudes do salmista. Algumas atitudes de fé, conforme se percebe no verso 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Meus irmãos, a certeza do salmista é de que Deus é quem levanta para cuidar dos seus servos. E ele ora para que Deus se levante. E veja o caráter dessa oração.
Meus irmãos, não foi uma oração formal, uma oração distanciada do sentimento. Foi uma oração envolvida com muito sentimento, mas com muita confiança no Senhor. Então foram as atitudes do salmista logo de manhã, cercado pelas suas angústias. Ele sabe a procedência das suas angústias, mas ele sabe quem está com ele, não é? Ele sabe o que Deus tem feito na vida dele, e ele assume a atitude de oração diante do Senhor, mostrando fé, confiança no Senhor. E ele termina o salmo dizendo o que no verso 8? No verso 8 nós podemos dizer que é a conclusão deste salmo, quando ele diz: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Que coisa maravilhosa! O homem que se achava com o coração angustiado, ele termina dizendo duas coisas: a salvação vem de Deus e a bênção vem de Deus. A cada manhã, lembre-se destas verdades: a salvação vem de Deus e a bênção vem de Deus. Mas tem pessoas que sofrem mais ao anoitecer, não é? Pessoas que têm tristezas, que têm angústias ao anoitecer. É mais uma noite difícil, uma noite com maus pensamentos, uma noite com pânico. Meus irmãos, o salmista, ele fala do seu proceder e da maneira como ele trabalhou, da maneira como ele lidou com a angústia ao anoitecer, e isso no Salmo 4. Primeiro, o salmista nos mostra que nós precisamos ter uma visão correta do mundo. Quando ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Meus irmãos, eu quero enfatizar especialmente aqui o verso 2: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Meus irmãos, o mundo trabalha para tornar a glória de Deus em vexame, e o mundo trabalha para tornar a glória que Deus revela no homem em vexame. Desde o Éden, irmãos, Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele, refletindo a beleza de Deus. Mas lá estava Satanás, trabalhando para tornar a glória de Deus revelada no homem em vexame. O Senhor Jesus veio ao mundo para restaurar a glória de Deus na nossa vida. E o Senhor Jesus, efetivamente, quando nos redime de nossos pecados, nos reconcilia com o Pai e nos declara justos, Ele está restaurando a glória de Deus na nossa vida. Mas eu quero deixar uma aplicação com os irmãos. O inimigo das nossas almas, fazendo uso de diversas situações na vida, gerando angústias e tristezas no nosso coração, se ele não pode efetivamente tornar a glória de Jesus em nós em vexame, em vergonha, ele trabalha para nos levar, presta atenção, irmãos, nisso, porque isso é muito sério e muito real. Ele trabalha para levar o cristão a pensar, a sentir e achar que não existe glória na sua vida, que só existe vexame na sua vida.
que é uma pessoa perdedora, derrotada, pecadora, indigna, frágil e que não consegue e que não tem a bênção do Todo-Poderoso. E isso vai gerando mais angústia no coração. Porque o mundo, regido pelo poder de Satanás, quer tornar a glória em vexame. Os inimigos de Davi queriam tornar a glória de Deus na vida de Davi em vexame diante de todos. Mas Davi fora levantado pelo Senhor na condição de rei daquela nação. Todos aqueles que fazem parte do reino de Deus foram levantados pelo poder de Jesus nos seus corações, levantados para participarem de um reino santo e de um reino eterno. E nós precisamos entender quem nós somos em Jesus. Nós somos pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, herdeiras da eternidade, da glória do Senhor, habitados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Senhor. Não deixe as insinuações do inimigo no seu coração e na sua vida te levar a pensar e a sentir que só existe vexame em você e não glória. Deus te deu e te colocou em glória mediante Jesus. A palavra de Deus diz que Ele nos fez assentar onde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, que maravilha! Que maravilha! Então o salmista, ele começou logo ao anoitecer. Ele compreendeu, ele teve uma visão correta do mundo, quais são os objetivos que procedem do mundo, e ele disse: eu não vou aceitar, eu não vou me sujeitar ao que o mundo quer me impor, porque a glória de Deus está em mim. É isso, irmãos. Em seguida, irmãos, ele desenvolve uma visão correta do seu próprio coração. Está aí no verso 3 e 4, a visão correta do seu coração. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Meus irmãos, agora Davi trabalha o seu próprio coração. Porque no momento de angústia e no momento cercado pelos inimigos, qual seria a tendência de Davi? Se encher de ira. Se encher de sentimento ruim. Ah, meus irmãos, tantos males como violência, como mortes, como atitudes impensadas, surgem a partir deste ato, que as pessoas deitam e ficam remoendo e alimentando o mal do coração. É possível impedir a ira de chegar no coração? Você não vai impedir a ira de chegar no seu coração. Aquela ira descabida, você não vai deixar, não pode impedir de chegar. Mas você pode tomar posição e assumir a atitude de não alimentar aquela ira, de não cultivar o sentimento ruim no seu coração. Ah, pastor, mas eu não consigo. Meus irmãos, vamos lembrar que a palavra de Deus fala do fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é bondade, é amor, é domínio próprio. Eu concordo com você que você não dá conta, que eu não dou conta. Mas nós todos precisamos concordar que a presença do Espírito Santo e a direção do Espírito Santo na nossa vida vai produzindo em nós o que é bom. Então Davi, ao anoitecer, ele propõe a não cultivar
as coisas ruins dentro do seu coração. E eu pergunto para os irmãos, sendo traído, não apenas pelo filho, mas traído por amigos, por líderes diversos que assumiram a conspiração junto com o próprio filho, cercado por todos estes inimigos que cresciam dia a dia, é fácil deitar e não cultivar no coração um sentimento ruim? Isso é só por Deus, né? Isso é só por Deus, porque muitas vezes nós queremos justificar as nossas atitudes em função do que nós passamos. Nós precisamos pesar mais a nossa vida com quem nós andamos e não o que passamos, ou seja, vivenciarmos mais a presença do Senhor conosco. Não é? Então Davi disse, olha, você pode irar e não pecar, você pode consultar no travesseiro e sossegar diante de Deus, buscar um descanso proporcionado pelo Senhor. Senhor, dá-me o descanso do Senhor. Senhor, dá-me a tua graça, dá-me o revestimento do teu Espírito Santo, não é? Então, irmãos, a angústia e os diversos motivos que geram angústia não são razão e não são motivo suficiente para nós cultivarmos o mal no coração. As pessoas vão alimentando o mal no coração, os sentimentos vão ficando ruins, as atitudes vão corresponder ao que foi alimentado no coração, e é onde as coisas mal feitas acontecem. Não é isso? Então, ao anoitecer, o salmista se colocou ali, diante do Senhor. Ele entendeu que o mundo quer tirar a glória do servo de Deus e colocar vexame. Quantos servos de Deus que viviam bem, com um bom testemunho, vivendo a vida cristã com fé, a sua vida familiar em paz, cederam a uma tentação e se tornaram causa de vergonha. Ele entendeu também que não podia alimentar no seu coração ao longo da noite os sentimentos ruins, a ira, não. Vamos meditar na palavra de Deus, nos feitos do Senhor, vamos orar ao Senhor, não é? E por fim, o salmista mostrou que nós precisamos desenvolver, no meio das nossas angústias, uma visão correta de Deus. E esse aspecto é muito importante, uma visão correta do Senhor. Ele fala que Deus é a justiça dele. Então ele não estava desamparado, mesmo que cercado pelos inimigos, mas o Senhor julgaria a causa dele. Essa era a certeza dele. Certo da justiça do Senhor. Mas ele afirma que no Senhor ele achava misericórdia também. O que é misericórdia? Misericórdia é a compaixão do Senhor. O Senhor se compadecia dele. Ele confiava no socorro procedente do Senhor, porque o Senhor conhecia o sofrimento que ele estava passando, o Senhor conhecia as angústias que estavam no seu coração, e ele entende que Deus o socorreria. Ah, meus irmãos, o Senhor Jesus é a manifestação da misericórdia de Deus por nós. Deus é o Deus misericordioso. E o salmista mostra que ele estava certo de que Deus ouviria a oração dele, de que Deus o socorreria. Ele diz, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Meus irmãos, ele entende que o Senhor é o Deus abençoador do seu povo. O Senhor é o Deus abençoador do seu povo. Bom, vamos relembrar os passos do salmista aí ao anoitecer. O mundo quer transformar a minha glória em vexame. Essa foi a primeira compreensão dele. O meu coração não pode ser o laboratório do mal. O Senhor é o Deus que julga e que tem misericórdia e que abençoa a minha vida.
E isso gerou o quê? O que que isso gerou, irmãos? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Segurança, mas não uma segurança nascida no mundo, procedente dos homens, mas uma segurança vinda de Deus. Mas não apenas segurança, ele falou também da alegria, que Deus é quem derrama em nosso coração a alegria. Mas ele não está falando de uma alegria porque o Flamengo ganhou, porque o Cruzeiro ganhou, porque o Atlético ganhou. Está difícil ganhar, né? Ele não fala de uma alegria porque as finanças estão boas. Meus irmãos, ele fala de uma alegria que procede de Deus. E uma alegria mais intensa, real, que supera a alegria daqueles que têm fartura de cereal e de vinho. A tuia está cheia, mas a alegria dele não é por causa disso. Os irmãos, poucos entendem o que eu falei, né? Você entendeu? Entendeu, Márcia? A tuia? Entendeu nada, né? Tô João, acho que entendeu. Meus irmãos, a tuia era um compartimento da casa onde as pessoas mais antigas armazenavam os alimentos, né? O arroz, o feijão, né? Colocava tudo lá. É despensa, né? Uma espécie de despensa. Então o salmista diz, olha, a alegria que Deus derrama no coração, ela supera a alegria daqueles que têm cereal e têm vinho. É uma alegria que vem de Deus, não é? Quem estava angustiado como o salmista, que ele começa dizendo, responde-me, Senhor. Fala da angústia que ele sofria. E agora ele fala, encerra dizendo que o Senhor coloca alegria no coração e o Senhor coloca segurança na alma. Meus irmãos, vamos caminhar sabendo lidar com as angústias. E aqui nós temos dicas preciosas para nós, tanto ao amanhecer como ao anoitecer. Vamos cantar juntos, irmãos. Se paz há mais doce, é o hino de número 108, e você vai sair daqui nesta noite, guardando o seu coração, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, e entendendo que é Deus quem dá segurança e alegria. Em pé nós vamos cantar.
conosco. Ó Deus amado e bendito, graças damos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra se apresenta como alimento verdadeiro para nós. Agradecemos ao Senhor porque no meio das angústias o Senhor nos assiste, nos fortalece, derrama paz e estabelece alegria nas nossas vidas. Cuida, ó Deus, da vida de cada um dos Teus servos, levando-os debaixo dos Teus paternais cuidados, e ajuda-nos, seja ao anoitecer, seja ao amanhecer, a sabermos lidar com as angústias. Nós oramos gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo vos guarde hoje e eternamente. Amém. Amém.